Olá, amigos e amigas do agro. Eu sou Alisson Leitão, engenheiro agrônomo, e estamos dando início a mais um episódio do podcast Agrocultura. Para o nosso terceiro episódio, nós estamos recebendo honrosamente aqui ele que é engenheiro agrônomo formado pela ESAM em 2001, tem especialização em fruticultura irrigada, MBA em agronegócio pela Unifor, Universidade de Fortaleza, mestre em irrigação e drenagem pela UFESA, doutor em manejo do solo e da água também pela UFESA e é consultor de culturas exóticas. Hoje, senhoras e senhores, recebemos com muita honra o sócio-diretor da Abrantes Consultoria, meu amigo Diógenes Abrantes. Seja muito bem-vindo, Diógenes. Muito obrigado, Alisson, pelo convite, né? Falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui na região, né? Na região Jaguaribara, né? Eu vou falar assim. E é um prazer estar aqui participando desse programa que a gente está achando de excelente qualidade, a quem eu já parabenizo pelo sucesso, né, do programa, né? Já tivemos outros colegas aqui falando e agradecer pelo convite. Perfeito, meu amigo. Nós que agradecemos um pouco do seu tempo aqui para dividir essa experiência contigo. Antes de lhe passar a palavra, só dar um recado que nós estamos falando diretamente dos estúdios da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte, nosso apoiador, aonde nos cede esse maravilhoso espaço aqui para a gente bater esse papo e trazer a informação sobre o nosso agro para você de todo o Brasil e do mundo, tá? O nosso apoiador também é a Ambiental Clean, que sabendo e conhecendo a importância do agronegócio para a região Nordeste, está trazendo aí tudo de mais inovador e tecnológico para apoiar você do campo, com muita tecnologia e muita inovação. Meu amigo Diógenes, então, falando aí de todo esse currículo maravilhoso, podemos começar. Para quem ainda não lhe conhece, não teve essa satisfação, quem é o Diógenes Abrantes? Como que foi a sua trajetória? Você como bom paraibano, como que veio parar aqui no Ceará? Como é que foi essa trajetória, meu amigo? Então, no ano de 2001, 2 meses antes da minha formatura, eu tive o prazer de vir trabalhar aqui numa multinacional chamada Del Monte, e fomos agraciados, né, com a importância de um grande projeto de implantação, que foi o projeto da implantação da cultura do abacaxi aqui na Chapada do Apodi, né, na cidade de Limoeiro do Norte, na comunidade Quilômetro 60. E a partir daí nós geramos, né, por 9 anos, vários empregos aqui na região, né. Nós fomos o primeiro a fundar, né, a fazenda, né? E aí, em 2009, devido à crise que teve, com a crise mundial, né, o projeto em si, né, do projeto do abacaxi, ele teve que fechar. Uhum. E aí, vários convites foram feitos para outra região. Como na época eu casei com a limoeirense, né, daqui de Limoeiro, né, me achei da importância ficar aqui na região. Perfeito. E para minha moradia aqui, a gente abriu, né, fundamos a Abrantes Consultoria. A Abrantes Consultoria, ela foi idealizada no intuito em 2009 para 2010, aonde aqui na região teve uma carência de consultores, de projetistas que trabalhassem com projetos, né, com agências de fomento, né, de financiamento, e uma delas foi o Banco do Nordeste. Tá. E aí foi convidados, né, por 2 engenheiros, ao qual tive a oportunidade de ter um treinamento, né, e aí a Abrantes Consultoria surgiu com a elaboração de projetos. Essa elaboração de projetos
a gente já faz desde essa época. Nós trabalhamos também com avaliações de imóveis, né? Com avaliações. Só imóvel rural ou imóveis rural? Imóveis rurais e imóveis urbanos, Também. dependendo da necessidade do cliente. Tá. Trabalhamos também com perícia, né? A qual a Abrantes Consultoria tem cadastro com o Poder Judiciário Perfeito. aqui no estado do Ceará. Também trabalhamos com memorial descritivo, né? Nós temos algumas parcerias com vários advogados aqui, né? Sim. Nós temos aqui a parceria com Eduardo Celedrônio, com Dário Igor, Dr. Ramon, Dr. Romário e outros que, né, vai faltar aqui os nomes dos amigos, né? Para não ser injusto, para não ser esquecer injusto, ninguém, pra não né? esquecer ninguém, vamos parar por aqui, né? Então, a gente faz esse trabalho, né? Também trabalhamos também com projetos, nós temos uma boa parceria com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Nós também éramos terceirizados do Banco Itaú e o Banco Santander, Tá. onde a gente fazia as avaliações e fiscalização de custeios e implantações dos projetos do banco aqui na região do Ceará. Perfeito. Maravilha, Diógenes. Então, a Abrantes Consultoria já vem construindo nesse sentido, realizando muitos sonhos, né? Trazendo a materialidade de vários projetos, que é um momento muito importante, que é o do investimento, né? E hoje a gente sabe o nível de importância que os bancos, os financiadores possuem dentro digamos assim, da materialização que é o projeto em si, né? Exato. É de grande importância o trabalho nosso aqui na região. Vamos dizer que com toda essa seca que a gente teve aqui do ano de 2010 a 2018, né? 18, né? Veio depois aí a pandemia, né? Que também dificultou o pequeno produtor, o médio e o grande produtor. E os projetos não pararam, né? Sim. A gente teve a idealização de sonhos. A Abrantes Consultoria, ela está aqui apoiando a questão de idealizações e realizações de sonhos dos pequenos, médios e grandes produtores aqui na região. Hoje o pequeno produtor, ele procura as agências, né? E as agências, eles dão escolhas de projetista, e aí a gente faz aquele trabalho, onde a gente faz a visita técnica na propriedade, né, do produtor. Diante disso aí, a gente vê a necessidade dele, a gente vê a necessidade do produtor, vendo a questão do que é que ele precisa, qual é a aptidão dele, os recursos que devem ser necessários para que ele continue ou abra um novo projeto, né? E muitas vezes projeto de vida onde a gente tem que idealizar, né, com muito cuidado, que aí o produtor vai ter todo o sucesso possível para a materialização e realização do seu projeto. Fazemos isso diariamente, visitando as propriedades, depois a gente faz uma avaliação e através dessa avaliação o banco faz um limite de crédito. E esse limite de crédito é feito e aí idealizado em cima da necessidade do produtor. Perfeito, meu amigo. Enquanto você ia aí nos explicando, eu recebi aqui um produto extremamente delicioso que você tem nos proporcionado aí, e nós vamos já falar sobre ele, que é a Cacau do Ceará, tá? Mais um projeto aí do Diógenes. Mas só para não perder o fio da meada, a linha de raciocínio, como se diz, na sua opinião, como profissional diretamente ligado à elaboração e à execução de projetos, quem está nos vendo nesse momento, e eu acredito que, como se trata de um processo muito importante dentro de qualquer negócio, é o projeto e a liberação do crédito, até porque se não for muito bem feito não há, né, a liberação, com o que o interessado ele deve se preocupar mais na hora de escolher a pessoa com quem ele vai tanto fazer esse projeto como esse acompanhamento, no caso
não só o projeto em si para a liberação do crédito, mas após a liberação também o acompanhamento do serviço que está sendo executado, né? Sim, a Abrantes Consultoria, nós trabalhamos da seguinte maneira. Primeiro, nós falamos das linhas de créditos, né, dos bancos. São muitas opções. São muitas opções. Nós temos aí o Pronaf, que é para agricultura familiar, né, ele está agregado tanto ao Banco do Nordeste como ao Banco do Brasil. Nós temos a linha do FNE, que aí é para aquela margem, que aqueles que não são mais da agricultura familiar. Sim. Existe umas faixas de liberação para cada programa. E nós temos também no Banco do Brasil o Pronamp, né? Que aí através do Pronamp você se encaixa numa linha de crédito com taxas de juros menores, né? Que a partir daí a gente idealiza. Depois disso aí, é importantíssimo juntar toda a documentação que os bancos necessitam para que eles possam articular e fazer a liberação desse projeto. Após a liberação, a gente faz, no mínimo, Alisson, 3 visitas na propriedade. Durante a execução? Durante a execução, porque nós não só elaboramos, nós também fazemos um trabalho de acompanhamento, né, para ver se aquele crédito está sendo utilizado de forma correta. Perfeito. E no final nós auxiliamos, né, todos os produtores na questão documental, porque existe 2 comprovações, gente. A comprovação financeira, que é onde você vai mostrar para o banco através de recibos, das notas fiscais, do que você gastou na implantação do seu projeto. E uma segunda, que é a questão de física, né? O olhado fiscal daquele projeto ter executado, como, por exemplo, a construção de um barreiro, né? A perfuração de um poço profundo, a instalação de um packing house, a instalação do sistema de irrigação e a implantação da cultura em si. Perfeito. Entendeu? Então é um bom trabalho. E é muito importante porque, às vezes, embora o produtor já faça aquela atividade há muito tempo, mas às vezes ele não dispunha da estrutura que está sendo liberada. Por exemplo, muitas vezes, pensar que o cara que ordenhava uma vaca de forma manual, hoje ele tem a oportunidade de conseguir um financiamento para ordenhar de forma mecânica. Sim, né? Então é uma coisa muito nova, é um salto muito grande e muito proveitoso para ele. Porém, ele precisa de uma assessoria também para saber manusear aqueles equipamentos, fazer a higienização e tudo isso. E é de extrema importância também esse serviço nesse momento, não é isso? Exatamente. Hoje, por incrível que pareça, né, hoje uma das linhas de crédito que sai mais para a agropecuária, né? Nossa região muito existe forte. Muito forte, né? Uma bacia leiteira imensa, né? Sim. Essa daqui de Morada Nova, nós temos aqui de Quixeramobim, que não sai também da nossa zona. Nós temos também o pessoal ali do Alto Santo, do Iracema, do Hererê, que vai até Tabuleiro, São João do Jaguaribe. Então a Abrantes Consultoria está presente, né, em todos esses municípios, né, apoiando o pequeno e o médio, o grande produtor. Show de bola. Perfeito, meu amigo. Então, falando um pouco de projetos, e aí projeto tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Exatamente. E dentro desse ramo, digamos assim, a Abrantes Consultoria desenvolveu a Cacau do Ceará, ou esse é um projeto, digamos assim, só do Diógenes Abrantes? Então, como que nasceu o projeto, primeiramente? Pronto. Primeiramente, assim, a Abrantes, a gente começou a trabalhar quando eu saí da Del Monte, né, dessa multinacional, eu fui convidado a trabalhar e a coordenar um projeto, né, de implantação de culturas exóticas aqui no estado do Ceará. E aí nós fizemos um trabalho belíssimo, né? Que aí nós atuamos em várias regiões. Nós atuamos na região da Chapada do Apodi, no Tabuleiro de Russas, na via costeira ali em Capuí, na região serrana, na cidade de Pacuti,
e também, né, na região da Serra da Ibiapaba. Perfeito. Em toda essa região, nós implantamos 3 culturas mestres, que deram muito bem em algumas e outras, né, devido à questão climática, de solo, né, qualidade da água, não teve como todo o sucesso. Tá. Então nós trabalhamos, Alisson, com a cultura da macieira, da pereira, né, que é a pera, do caquizeiro, né, que é o caqui, e uma outra cultura que foi o cacau. Tá. Então essas culturas elas foram estudadas em climas diferentes, solos diferentes, sistema de irrigação utilizado diferentes, e tudo isso aqui levou um tempo de mais de 8 anos. Sim. E teve bons resultados, né? Quais foram os bons resultados? Né? A cultura da macieira e da pereira, na Serra da Ibiapaba, teve os melhores resultados. Não foi exatamente na parte fria, né? Foi na parte que a gente chama lá na cidade de Tianguá, tem uma região chamada Carrasco. É uma região que tem um clima um pouco diferenciado, né? De regiões serranas, que a gente chama que é o lado poente, né? Da serra, né? O lado poente. E na época tinha água, né? Tinha água, que era o açude de Jaburu, que alimenta aquela região toda, né? E aí o que foi que aconteceu? Nós tivemos belíssimos resultados com a cultura da macieira e com a cultura da pereira. Essas 2 culturas tiveram produtividades comerciais, né? Foi gerados boletins técnicos através da Embrapa Semiárido, a quem a gente agradece aqui, né, o apoio ao do Dr. Paulo Roberto Coelho, né? Perfeito. Que é o idealizador da implantação de culturas exóticas aqui, vamos dizer, no nível de Nordeste, né? E semiárido. Tá. Então foi um trabalho brilhante, né, nessas culturas. E aqui também a gente teve bons resultados com a maçã e com a pera, porém o projeto em si necessitava de mais tempo para a gente desenvolver, porque o fruto, nós tínhamos o fruto, bastante fruto, e aí a gente ainda precisava estudar o quê? O enchimento desse fruto, né? Tá. A fase de crescimento, como fazer com que esse fruto crescesse, né? Ter um aumento de produtividade, tamanho ideal para comercialização. E uma das culturas que deu belíssimo aqui foi o cacau. Cacau. E aí onde vem a questão do cacau. O cacau, ele aqui foi desenvolvido lá no tabuleiro de Russas, Sim. inicialmente com 12 clones, Tá. 12 clones de forma diferente. Esse projeto, ele teve uma parceria, né, que aí eu posso falar aqui dos parceiros, que aí eu quero agradecer também a ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, o SEBRAE, a quem eu digo a todo mundo, o SEBRAE é um excelente parceiro, né, do agro, do pequeno produtor, da agricultura familiar. Tivemos o apoio também, né, da Univale, né, que foi a associação que até hoje a gente presta também serviço, a Plantas Consultoria presta serviço para a Univale, que a Univale é a União dos Agronegócios no Vale do Jaguaribe. E aí também teve o apoio no final da FUNCAP. Tá. E agora da SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará. Perfeito. O cacau, Alisson, toda a produção aqui, primeiro a gente não sabia para onde vender. E aí foi um primeiro desafio nosso, encontrar mercado. O mercado existe, que é lá na Bahia. Então, foi que nós encontramos aqui uns caminhoneiros que levavam transporte de telha daqui para Feira de Santana. Tá. E aí nós fechávamos o restante do frete com ele. Na questão da parceria, onde ele levava de Feira de Santana para Ilhéus, né, as nossas amêndoas. E aí o interessante, né, que nós Então o processo de extração da amêndoa era feito aqui.
todo o processo, né? A gente colhe. Como é que é o processo da extração Só da enquanto amêndoa? você toma um gole d'água, né? Voltar um pouquinho aqui. A macieira e a pera se adaptaram bem ao estado do Ceará, sendo que a melhor região de produção foi a Serra da Ibiapaba. Exatamente. E com relação ao cacau, ele respondeu bem em todas as regiões que vocês testaram ou teve uma que foi a melhor? E uma última pergunta. Se todas essas variedades que vieram para esse projeto aqui no Ceará, se elas passaram por algum processo de melhoramento genético ou se apenas seleção de clones com maior potencial de dar certo? Exatamente. Então a pera e maçã deram super bem lá na Serra da Ibiapaba, ok? O cacau, na realidade, a gente fez a implantação só nessa região aqui. E agora está aqui no Vale de Jaguaribe. Tá. E agora está em outras regiões, que eu posso falar daqui a pouco sobre isso. Perfeito. Dos clones que vieram aqui, foram os clones mais plantados a nível de Brasil e a nível de alguns países fora, Tá. como África, Chile. Tinha uma semelhança, principalmente climática. Porém, a produtividade de um clone na Bahia desses clones aqui foram totalmente diferentes. Porém, dos 12 clones, nós escolhemos 6. Esses 6 foram escolhidos pela questão do bom desenvolvimento da planta, menos praga, né? Incidência de praga, né? E boa produtividade. Tá. Boa produtividade e qualidade de amêndoa. Quando a gente fala qualidade de amêndoa, é o tamanho, é a questão da acidez, a questão do pH e também a gente usou muito aqui a extração para fazer a polpa. Certo. Então todo esse processo é feito a nível de produtor, onde a gente colhe, faz a fermentação e coloca para secar. Após a secagem, a gente deixa na umidade que a indústria precisa, Tá. que vai de 7% a 11%. O processo de secagem, ele é exposição ou tem uma máquina para fazer? Então, aqui, né, eu falo que até isso o cacau foi abençoado no estado de Ceará. Porque calor não é problema. Não né? é problema, exatamente. E o que é que aconteceu? Lá na Bahia, né, chove muito. Sim. Né? Então, o recôncavo baiano, que é o polo grande, tem mais de 400 mil hectares, né, aquela região toda. Então, lá chove mais de 2.500 milímetros anual. Tá. Então, lá eles 99% das fazendas não se utiliza de sistema de irrigação, né, da irrigação, né, na realidade. Certo. E o que é que acontece? As nossas produtividades aqui, inclusive, são melhores do que lá. Porque a gente tem solos planos, nós temos a adoção da fertirrigação, nós temos uma adubação, que é importante, produtor, adubar, viu? Vamos adubar bem, né, as plantas. Sim. E essa adubação faz com que a planta produza, e nós obtivemos aqui produções, né, de 6 a 7 vezes maiores do que nas áreas normais lá da Bahia. E com certeza a tecnologia, como você bem frisou, faz toda a diferença, porque advindo da fertirrigação, além de lhe dar um controle da água que é colocada, você também controla de forma muito mais precisa a quantidade de nutrientes que a planta pode absorver, né? Como na região da Bahia, que é referência em produtividade, não se tem essa oportunidade devido a não possuir, via de regra, o sistema de irrigação, acredito eu que as adubações são via cobertura, né? A lanço ou alguma forma similar. Aqui não. Aqui, quando a gente controla, e isso é um comportamento meio que padrão para todas as culturas que a gente faz aqui, né, com irrigação controlada, com fertirrigação, a gente percebe que o nosso clima é muito favorável, né? A gente tem luz demais. Exato. Então, aqui, por exemplo, o processo de secagem é muito diferente do que lá na Bahia. Lá na Bahia, eles usam secadores artificiais. Sim.
eles têm que queimar a madeira para gerar vapor, vapor quente, para que esse ar quente faça o processo de secagem das amêndoas. Perfeito. O nosso aqui é ao contrário, né? Nós fizemos a barcaça, que é o mesmo modelo utilizado lá da Bahia, e o nosso cacau aqui, a nossa amêndoa, ela fica exposta apenas no primeiro dia. Ou seja, são 6 dias que ele passa na secagem. Tá. Então, no primeiro dia, a gente coloca nessa barcaça ele o dia todo aberto, e aí fica uma pessoa a cada 2 horas fazendo a movimentação das amêndoas, para que essa secagem seja bem homogênea, né? Perfeito. Bem homogênea, entendeu? Perfeito. E aí, nos outros dias, a gente só deixa meio-dia, só deixa a barcaça aberta até 11 horas. Abre ela cedinho, né? 6h30, 7 horas, que é o horário de início das atividades do campo. E aí, de 11 horas, o produtor, né, fecha a sua barcaça e aí fica secando. Diógenes, por que isso? Porque a gente deixou na primeira secagem. Secou demais. Secou demais. Não vou dizer torrar, porque o termo não foi esse, mas secou demais, que a amêndoa ficou preta, com a cor preta, e a umidade de amêndoa abaixo Do ideal. E Diógenes, a amêndoa de fato é o produto, digamos assim, é o produto do cacau. É o produto do cacau. Paralelo a isso, existem outros subprodutos do cacau, e quais seriam eles? Isso é bem interessante o cacau, né? O cacau, a gente brinca e diz assim: cacau é a cultura que a gente aproveita tudo, gente. Primeiro, na sua formação de planta, né, como um todo, ela já gera uma liteira orgânica. O que seria essa liteira orgânica, Alisson? É um malte de folhas, que aí você vai fazendo um processo de poda, vai formando uma liteira, né, uma camada. Com o passar do tempo, essa camada chega a 10, 15 centímetros de espessura. Tá. Então, nós temos isso. Primeiro, feita a colheita, você tem a casca do cacau. A casca do cacau, você pode colocar todo dia, quando você for alimentar o gado, né? Se você usa 100% de volumoso, você pega desse 100% do volumoso, deixa 30% com a casca de cacau, e os 70% restantes pode usar o volumoso. Tá. Não usei, Alisson, para o gado. Então eu coloco essa casca de cacau, é rico, viu? Ele tem 3,85% de potássio. Pô. Rico em silício também. Bom. Entendeu? Então pode promover uma reciclagem. Pode haver uma reciclagem. É tanto que, se não for utilizado para alimentação animal, você pode transformar ela em compostagem e gerar o adubo. Perfeito. Você pode usar para formação de mudas. Sim. Que é uma das premissas que a Cacau do Ceará, né, que a gente vai falar mais na frente, está fazendo, que é a casca da amêndoa, a gente está utilizando para produzir mudas de cacau. Perfeito. E aí, assim, a gente fala, né, de hoje o processo de venda. Então, o processo de venda, a gente fez uma excelente parceria com uma multinacional lá na Bahia. E essa multinacional compra quantos quilos de amêndoa nós, produtores aqui, tivermos. Tá. O nosso único gargalo era enviar essa amêndoa para lá. Pronto. Então, a gente produzia 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas, 3, a gente enviava. Quando a gente entregava lá o nosso cacau, vinha um telefonema: cadê as amêndoas do Ceará? E aí isso nos chamou a atenção. Então, nas últimas 3 remessas, que foi no ano de 2018, né? 2017, 2018, 2019, né? Toda a partida de amêndoa que ia para a Bahia, nós tirávamos uma amostra, e aí nós enviávamos para a CEPLAC. E aí lá na CEPLAC era onde, né,
onde faz todo o estudo sobre o cacau. A amêndoa do cacau, ela era avaliada. Tá. Então, faltava, para ser um cacau fino, uma pontualidade de 0,04 pontos, né, Muito decimais, próximo da muito excelência. próximo da excelência. Entendi. Então, por isso que a empresa se preocupava em comprar 1 tonelada, 2, 3, do produtor aqui, né, Tá. que é o João Teixeira, lá da Frutacor, Sim. que a gente comercializava para ele. Perfeito. E aí chamou, né, a atenção. Chamou a atenção, né? Fiz o convite mostrei os resultados para os empresários aqui da região. E aí eles disseram: Diógenes, eu acredito que essa questão aí do beneficiar casaria muito com você, já que você é um consultor da área do cacau, das culturas exóticas. E aí foi quando eu falo sempre para o pessoal, né? Foi quando surgiu essa oportunidade de negócio, né? Onde um produto hoje, o cacau hoje, o quilo do cacau está R$16, a amêndoa de cacau. Ele tem uma oscilação que vai de R$11 o quilo, já cheguei a vender de R$21. A amêndoa. A amêndoa. Tá. A amêndoa, né? E aí, através das amêndoas, a gente faz vários produtos, que daqui a pouco eu posso falar para vocês. Certeza. E aí surgiu a questão, né, de empreender. Tá. Só antes de você passar, qual é a produtividade média de amêndoa por hectare? Então, a medida é essa? Isso, Produz quantas uma arrobas, quantidade de cacau por hectare. E desse cacau é extraído a amêndoa. Qual que é a produtividade de um e de outro, para a gente ter mais ou menos noção do rendimento de amêndoa por hectare? Eu falo o seguinte, que a produtividade do fruto de cacau chega a 9.000 quilos, certo? Por hectare. Por hectare. Tá. E eu falo sempre que é 1/3 dessa produção, 30% o rendimento. Tá. Ou seja, aqui na nossa região, com irrigação controlada, fertirrigação, né? Sim. Eles produzem hoje 3.000 quilos por hectare. E diante da média de referência, não sei, talvez seja a própria Bahia, né? Como é que nós estamos aí nesse cenário? É isso que eu falei para você. Em regiões lá onde não é irrigado, né? Tem todo o problema da vassoura de bruxa, não tem tecnologia de irrigação. Então, a média deles é de 800 a 900 quilos por hectare apenas. Tá. Porém, as grandes empresas que se aventuraram, né, fizeram pesquisas, que estão lá em regiões mais planas, não plantam, né, na Cabluca, que é dentro da Mata Atlântica, Certo. eles chegam a altas produtividades. Então, é essa produtividade que nós aqui, chegamos. Perfeito. Qual é a vantagem ainda? É que nós não temos a vassoura de bruxa, Sim. que é uma praga, né, uma doença. Uma doença que lá na Bahia é devastadora. Perfeito. Devastadora. Perfeito. Muito interessante. Então aqui já fica o gancho para a gente entrar diretamente na parte mais gostosa do assunto, né? Exatamente. Cacau do Ceará. Cacau do Ceará. Então, gente, a Cacau do Ceará, ela foi uma idealização de vida da gente aqui na região e surgiu pela essa oportunidade de negócios, né? Onde a gente estava mandando toda a amêndoa para uma multinacional na Bahia e aí a gente verticalizar essa produção aqui dentro do Ceará. Então, nós temos aqui o nosso primeiro produto, que é o nibs de cacau. O que é o nibs de cacau, gente? O nibs de cacau é a amêndoa de cacau torrada, triturada e separada o que? A casca. Alisson, eu gosto de brincar, eu digo que o nibs de cacau é o produto Tabajara, né? Vocês podem pesquisar aí, gente, você pode pesquisar sobre o que é o nibs de cacau e vocês vão ver a riqueza,
né, da particularidade, né, da bioquímica, né, que ele tem em sua composição. Do ponto de vista nutricional, no né? ponto de vista nutricional. Então ele é um energético natural. Ele é um antidepressivo, né? Ele é bom também para a questão da saciedade. A pessoa, quando come, ele se sente mais cheio, entendeu? Então, evitando de você comer outras comidas. Sim. Né? Eles auxiliam também na perda de peso, ajuda nesse processo. Sim. Ele é bom para a questão da fibras, né? Ele é bom também para a circulação, boa circulação de sangue no seu corpo, né? E é um produto onde tem a questão do hormônio da alegria, né? Do amor, as endorfinas, né? Sim. Da vida. Então, é deste produto aqui, gente, que nasce o que a gente imaginar do que se fala de chocolate. Então, daqui sai o pó de cacau. Nós passamos numa máquina, a gente tem o pó de cacau 100% natural. A Cacau do Ceará também tem o pó. Tá. Nós produzimos a manteiga, a gente extrai a manteiga de cacau. A manteiga de cacau, que a manteiga de cacau é muito rica também. Sim. Entendeu? E aí, a partir daí, nós idealizamos os nossos chocolates, né? Nós temos aqui um chocolate 46%, né? 46%. Qual é a vantagem desse chocolate aqui da nossa região? É que ele não tem o quê? Gordura vegetal. É um produto saudável. Por que saudável? Só tem cacau, manteiga e um pouco de açúcar. Esse chocolate, né? Nós já fizemos uma porção idealizada. Tem umas abertas aqui, ó. Idealizada aqui numa composição de lanche, com estudo, né? Já vem dosado. Já vem dosado, né? Então, nós fizemos um trabalho aqui, né? Fizemos um trabalho aqui na nossa região, aonde as nutricionistas, né, passam para as pessoas que estão querendo, né, perder peso, né, e gostam do chocolate. Então, uma porção, né, de 20 gramas é o ideal. Você pode comer que não tem nenhum problema. Isso aqui também é uma idealização de demonstrar que o nosso cacau ele é do semiárido, né? É onde a gente produto traz genuinamente nordestino. Genuinamente nordestino e do semiárido, né? Sim. Esse amarelão a gente quis enfatizar também o sol forte, né? Sim. A Marca registrada. Marca registrada aqui do nosso estado do Ceará, né? Então nós temos essas embalagens de 5 unidades. São essas 5 unidades aqui. Você pode se deliciar hoje e guardar o restante. Nós temos embalagens, né, de 10 unidades. Sim. Que aí você pode presentear também. Sim. Né? E aí depois nós também idealizamos a pedido de algumas mães aqui, né? Na verdade, isso aqui foi um pedido de algumas mães, que foi fazer o chocolate 70% de cacau, né? Sim. E ele sem leite e sem lactose. Interessante. Ou seja, a Cacau do Ceará tem uma linha de produção totalmente separada para ter esses produtos. Então, nós temos hoje várias crianças, pessoas que têm problema com a lactose, né? Ela não tem glúten também, entendeu? Sim. Então, muito bom, né? Para quem antes não podia comer um chocolate porque tem o leite, né? Perfeito. Tem a lactose e hoje você tem, né? E a gente pode falar o seguinte: existem outras marcas de chocolate aqui no nosso estado, né? Sim. Não vamos desmerecer os parceiros, os amigos, né? Mas, gente, nós estamos falando aqui, a Cacau do Ceará é o chocolate que é genuinamente o quê? Cearense. Por quê? Porque nós estamos comprando, né, de produtores. Esses produtores estão o quê? Gerando renda, gerando, não falo emprego, mas trabalho, né? Na região, oportunidades de trabalho, né?
todos, né, com carteira assinada, né, todo mundo que é registrado. Sim. Produtos isentos de químicos, que poderia também usar, a gente não, né, usando com cuidado, os agrônomos existem para isso, né? Isso. Para usar de forma consciente. Né? Perfeito. Mas essa área especial, ela já tem mais de 7 anos que ele só usa produto orgânico. Tá. Não é registrado, mas também um cultivo zero resíduo. Zero resíduo. Tá. Então, assim, nós estamos apostando. A cultura hoje, né, nós temos plantado aqui, né, que aí nós temos aqui na cidade de Russas, Limoeiro e Quixeré, né, o cacau. São onde estão concentradas as primeiras produções. unidades. Tá. E aí, Alisson, né, que você também é um cara viajado, a sementinha plantada aqui no Vale de Jaguaribe, ela foi germinada em outras regiões. Perfeito. Outras regiões. E essa região foi o quê? O Acaraú. Né? Hoje, gente, lá nós temos produtores que fazem um consórcio, tem áreas, né, da cultura do coco, do coqueiro, né? E eles evidenciam e hoje estão plantando o quê? 2 culturas na mesma área, consorciada, que aí ele vai ter agora o quê? Duas rendas. 2 fontes de renda no mesmo espaço. Está verticalizando o negócio. Exatamente. Existe a necessidade da produção do cacau ser na sombra, Diógenes? Não. O que é de fato, né? O cacau, há muito tempo se pensava que o cacau só produzia em áreas sombreadas. E a gente viu, né? E esse paradigma foi quebrado. Na realidade, existe o cacau a pleno sol. Tá. O nosso cacau, ele era a pleno sol. Evidenciando o quê? Que o cacau não necessitava tanto de sombreamento. Certo. O grande inimigo, na realidade, do cacau, das plantas, é o vento. Entendi. Entendeu? Então, o que é que acontece? Na nossa região especial, nos meses onde a gente tem grande incidência de ventos, baixas umidades relativas, o cacau ele sente um pouco. Entendi. Por exemplo, chega no mês de setembro, outubro e novembro, né? Venta mais. Então é necessário você trabalhar com barreiras para quebrar o vento. Para quebrar o vento. E do ponto de vista para a qualidade da amêndoa também não interfere o sombreamento. Não interfere. Agora é o seguinte, Diógenes, e o consorciado, né? Nós fizemos uma pesquisa e nós temos uma área aqui onde foi consorciado a bananeira, o coco e o cacau. Tá. Então, o produtor, né, nos 2 primeiros anos, teve a renda da banana. Sim. Né? E aí, no 3º ano, tirou a banana, ou seja, só aí ele colheu mais de 30 toneladas de banana por hectare. Então, o produtor que tem lá 3 hectares, o preço médio de R$1, né? A banana, então ele faturou uns 300 mil reais. Perfeito. A partir do 2º ano, ele começa um pouco da produtividade do cacau, e aí ela começa comercialmente a partir do 3º, 4º ano. Tá. E o sombreamento aqui na nossa, ela é importante. Por quê? Porque na nossa região, por ter essa umidade relativa um pouco baixa, você plantar consorciado com outras culturas dá aquela questão da... microclima. Um microclima, né? Uma umidade relativa naquela região. Mais agradável para as plantas. Entendi. E ela responde muito bem. Que vai converter-se exatamente na qualidade do produto, principalmente da amêndoa. Exatamente. Nós aqui também, a nível de produtores, produzem a polpa de cacau, aonde, né, a questão dos açúcares, por ter maior incidência de sol, são mais concentrados, né? E de tem fato, melhores. Eu sou testemunha que eu já experimentei todos os produtos e de fato são excelentes mesmo. Exato, a gente agradece, né? E aí, assim, é um trabalho que nós estamos aos poucos, começando pela comercialização aqui na nossa região, né, em Limoeiro, Morada Nova, Russas, Quixeré, Alto Santo. Tá. E nós estamos com trabalho,
né, de vendas lá na cidade de Fortaleza. Perfeito. Que a gente está entrando em diferentes locais de vendas. Maravilha. E acredito eu que hoje o próximo passo do projeto, digamos assim, é a expansão da cultura, o incentivo para que outros produtores também venham a produzir cacau. Porque com essa cadeia formada, seja para a venda de amêndoa ou seja para o processamento dela, através da Cacau do Ceará, existe já um dos principais elos da cadeia, que é a comercialização. Hoje, pode-se dizer que quem plantar cacau, dentro dos parâmetros de hoje, teria uma venda certa? Tem sim, né? Hoje a Cacau do Ceará, ela está comprando toda a produção do produtor aqui da região, do João Teixeira. Já estamos com um plano de expansão para comprar um maquinário de pó de cacau, que aí eu vou ter aí seria produção em escala, que seria o pó de cacau e a manteiga de cacau. Certo. Tem empresas aí que já entrou em contato e diz que quanto tiver de manteiga, ela compra para vender a questão venda nacional ou para importar. Exportação. Tá. Exportação. Maravilha. Entendeu? E aí é um trabalho que a gente está vendo aí. Um outro trabalho também que a gente quer evidenciar é o agroturismo aqui na nossa região. A gente está tentando, né, uma área aí, né? A gente vai ver se para o próximo ano se idealiza, né? Deus nos permitir. Você vai fazer a visitação do cacau, você vai ver a produção de muda, você vai ver o fruto, você vai degustar o fruto, você vai conhecer a fábrica, né, todo o processo, e aí, né, vai cair na nossa lojinha para deliciar, né, as delícias, né, do chocolate, né, onde a gente vai fazer parcerias, né, com um grupo para a gente fazer uma cafeteria, onde você vai encontrar, né, todos os chocolates, pó, né, de cacau, e naqueles famosos chocolates, né? Chocolate quente. Chocolate quente, o brigadeiro, bolo, todos feitos, né, com produtos da Cacau do Ceará. Perfeito. E que tem o diferencial de ser produzido, como você bem frisou, todo no Ceará, né? Todo no Ceará, produtos sem adição de químicos, né? Sim, isso é muito importante também. E também sem gordura. Perfeito. Que aí você evidencia uma alimentação mais saudável, né? Perfeito. Então a gente está vendendo saludo e saboroso. E saboroso. Sem perder o sabor, que também é muito importante. Sem perder aquela questão da gostosura que é um chocolate. Da magia do cacau, da né? magia do Cacau do Ceará. Perfeito, meu amigo. Os projetos, eles são inúmeros. Deu para a gente ter uma noção do brilhante trabalho que a Abrantes Consultoria desenvolve. E um deles é o Cacau do Ceará, que eu já sou um cliente assíduo. E recomendo para você que está vendo, que ainda não teve a oportunidade de experimentar, pode procurar. Vai e busca em Fortaleza, Limoeiro, até lá na região do Acaraú eu já encontrei. Sempre que vejo, fico muito feliz pelo reconhecimento do seu trabalho. Não é pelo sucesso, porque não dá para se esperar menos que isso, que é de fato um produto que merece todo o nosso apreço, tá? Porém, o nosso tempo aqui já está se encerrando. Então, antes de lhe passar para as considerações finais, Diógenes, eu gostaria assim, de enfatizar a importância da cultura exótica para o estado do Ceará. Recentemente, nós pudemos ver que estão vindo, né, novos investimentos para a região da Serra da Ibiapaba com o mirtilo, né? E o cacau e o seu trabalho, o trabalho que você desenvolve com essas culturas exóticas, eles criam um novo nicho de mercado para a gente sair de mais do mesmo, né? Que sempre, não desmerecendo, mas para que quem está nos vendo possa enxergar novas perspectivas. Há um tempo atrás, a gente não sequer tinha coragem de analisar determinadas culturas consideradas de clima temperado, achando que elas não seriam capazes de produzir na nossa região. E nós já podemos ver que maçã, pera, cacau
Trigo, já tivemos experimentos com trigo aqui, que foi resultados fenomenais. Então, muito jogando por terra esse misticismo de criar barreiras que não existem. Então, não só estamos falando aqui do estado do Ceará como o tema principal do assunto, mas isso serve para o Rio Grande do Norte, para os estados vizinhos e do Nordeste como um todo. Sendo que nós temos o diferencial de ter sol o ano inteiro, né? Que é um insumo indispensável para quem produz qualquer tipo de produto agrícola. Tá? Então, fica mais essa oportunidade de negócio através da produção do cacau, principalmente, tendo em vista que já é um projeto muito bem desenvolvido e que conta aí com toda a expertise da Abrantes Consultoria para ajudar nos primeiros passos e lá no final, na parte da comercialização também. Então, podemos dizer que hoje é um projeto de cadeia totalmente fechada. Verdade. A Abrantes Consultoria, ela está, de fato, até também ajudando na parte da parte financeira também da Cacau do Ceará. Não é fácil empreender, eu falo para todo mundo, o empreendedor ele tem gargalos e esses gargalos têm que ser vencidos um passo de cada vez, e a gente, isso mesmo, porque hoje estamos falando do cacau, porque já tem um pacote tecnológico. Sim. Né? Podemos dizer que é uma cultura que está sendo estudada desde 2010. Então, começou o processo de 2010. Dia 1º de junho, né, fomos marcados pelos 13 anos do primeira, né, planta de cacau plantada aqui no estado do Ceará. Maravilha. E aí, assim, a gente quer agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho, né, que vai desde a questão da elaboração de projetos, né, da perícia, de avaliações de imóveis, pela questão da consultoria das culturas exóticas. Perfeito. Nós estamos acompanhando aqui, como você falou aí, através da SDE, todo o projeto, né? O projeto também agora que está sendo feito com o mirtilo. Nós também trabalhamos com a amora também, né? E toda essa cadeia. Isso, gente, só é possível porque tem que existir uma parceria entre o poder público e o privado. Perfeito. Parceria entre o produtor rural e as universidades, as faculdades, que também são importantíssimas, né? Quem também eu agradeço, a professora doutora Maiara Salgado, aqui do Instituto Federal, Perfeito. Aqui de Limoeiro, que também é uma idealizadora desses produtos, nos ajudou, nos apoiou e sempre está nos ajudando também através do Instituto, né, Federal, que é também parceiro aqui, né? A gente também recebe estudantes para estagiar, né, na parte da Abrantes Consultoria. Fica também, né, o convite aí, o pessoal, aos estudantes aqui da faculdade, da Faville, da questão dos meninos, do pessoal da administração, sim, da área do direito também. O direito, gente, tem tudo a ver também com agro, viu? E aí tem excelentes profissionais que atuam e a oportunidade também que vocês devem conhecer também. Bem tanto da parte administrativa como da parte do legal, direito, né? A parte legal, parte ambiental. Isso, e jurídica. Certeza. Perfeito, meu amigo. Diógenes, sempre eu pergunto ao final de cada episódio para os convidados o que você enxerga para o agro nos próximos anos. Aí imagine 5, 10, 15, 20. E dentro do contexto do cacau, dentro das culturas exóticas, qual que é a sua perspectiva para os próximos anos desse segmento? Olha, eu falo que o agro ele é o precursor de toda a alimentação do mundo. Quando a gente fala agro, né, eu quero, para terminar, quebrar um paradigma, né? Nossos companheiros pequenos, aquele que planta o feijão, aquele que planta a macaxeira, as culturas pequenas, eles fazem parte do agro. Claro. O agro
um triplé, né? Sim. Que onde você vai associar a parte ambiental, a parte de capital e a parte o que? Familiar. Então, tudo isso aí já é um alicerce que deve existir, né? E o agro é importantíssimo para a nossa região, gera muito emprego aqui na nossa região, e a nível de Brasil e mundial, que é o que? O nosso... é que alimenta a nossa, né, humanidade, a humanidade. Então, o agro só tem crescido, né, as atividades, tem crescido bem o PIB das regiões, o PIB do nosso Brasil, né, e muita geração de emprego, entendeu? E o agro trabalhando com muito cuidado, mais na questão ambiental, do social e do familiar. Perfeito. Maravilha. Tem até aquele ditado, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Exatamente. É isso aí, né? Que tem até inúmeras as frases nesse sentido e que de fato fazem todo sentido, porque uma região que não seja produtora, por questões de falta de recursos ou por falta de terreno plano, enfim, qualquer que seja, mas se ela for habitada, ela vai ser uma excelente consumidora, porque todo mundo vai ter que se alimentar e usufruir dos produtos que a agricultura em geral oferece, né? E esse também é um dos objetivos da gente criar essa ideia que é o agrocultura, para a gente trazer um pouco da nossa realidade, que foge daquela visão de agro que se tem, das grandes culturas, né? Do extensionismo, da soja, do milho, do algodão, que são de extrema importância para a alimentação mundial. É o que está em mais evidência diante da magnitude que possui, porém, a fruticultura, a pecuária de leite, a pecuária em maneira geral, a grande empresa, o pequeno produtor, todos esses compõem de um grau de importância proporcional a cada um, que juntos compõem aí a cadeia do agronegócio como um todo, né? E a fruticultura ela vem cada vez crescendo mais também por conta disso, de uma busca por uma alimentação mais saudável, uma variabilidade maior, né, na composição da alimentação diária. E dentro dessa perspectiva a gente acredita que vai conseguir chegar com uma informação de qualidade, tentar trazer um pouquinho da história de cada um dessas peças, desses players aqui da nossa região, do Nordeste como um todo, para que isso também se torne conhecido a nível de Brasil e de mundo. E dentro disso eu lhe passo a palavra para você fazer as suas considerações finais e desde já deixo o agradecimento em nome de todos aqui que compõem o Agrocultura. Então, eu quero parabenizar a toda a equipe aqui, né, que está idealizando esse projeto, né, essa questão da agrocultura. É importantíssimo você levantar de fato, né, todos esses amparados que acontecem no agro aqui na nossa região, não só na nossa região, mas em todo o Norte e Nordeste, né? Nós estamos aqui com nossos vizinhos aqui, o RN e a Paraíba, né? São estados também fortes. Parabenizar pela questão de o reconhecimento do agro também como fonte de renda, como negócio viável, né? É o crescimento também de pessoas, né, que querem ficar no campo, né, que constrói o campo, que alimenta, né, todo dia as nossas casas, né? O engrandecimento da fruticultura, né, o engrandecimento do enriquecimento que essas pessoas que praticam a fruticultura, agropecuária aqui na nossa região, com essa geração de emprego, né? De emprego e trabalho. Agradecer pelo convite, né? Pela questão de estar aqui, falar um pouco da Abrantes Consultoria, falar um pouco da nossa idealização, né? Falar um pouco da Cacau do Ceará. Isso é importante, o apoio aos pequenos produtores, né? Nós que somos pequenos, produtos artesanais, né? Que estamos aqui em crescimento. E falar que
a Abrams também, a Abrams Consultoria está aberto aí para faculdade, né, ao programa em si, para outros questionamentos, outras palestras e uma conversa, né, boa, né, que o tempo passa rapidinho. Rapidinho demais. Com certeza, Diógenes. Mais uma vez, a gente agradece a sua vinda. Esse episódio ele vai ao ar nos nossos canais, principalmente YouTube, Instagram e Facebook. Geralmente surgem muita interação, tá? Pessoas que mandam algumas perguntas que não puderam ser respondidas aqui, e de fato um canal, uma ideia que fique esse canal direto com vocês e com os outros convidados que já passaram, para que vocês possam esclarecer cada vez mais todo o trabalho que vocês desenvolvem, tá bom? Estaremos à disposição para responder todas as perguntas cabíveis aqui. Perfeito. Obrigado. Um abraço. Eu que agradeço mais uma vez, viu? E assim nós encerramos mais um episódio do podcast Agrocultura, hoje com o nosso amigo Diógenes Abrantes, da Abrantes Consultoria, falando de cacau, de culturas exóticas, de empreendedorismo. E mais uma vez agradecer à Faculdade Vidal pelo apoio, pelo espaço. Hoje nós falamos aqui diretamente dos estúdios da Faculdade Vidal, a Faculdade de Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará, que hoje contém 5 cursos presenciais, além de inúmeros cursos de pós-graduação, cursos técnicos, preparatórios, para você que quer investir na sua carreira. E também agradecer a Ambiental Clean, que percebendo a importância da magnitude do negócio, do agronegócio do Nordeste, já está aqui trazendo todo o pacote tecnológico e de inovação para ajudar você, homem e mulher do campo, a desenvolver a sua atividade. Aguardamos vocês até o próximo episódio. Forte abraço.